Globalistas estão neste momento reunidos na Suíça para definir o seu futuro, cara. Tenham uma boa tarde, senhores. Hoje eu quero fazer um vídeo aí um pouco diferente. Eu tô de cama com uma gripe forte. E esse é um assunto que eu já pincelei algumas vezes, né? Que é essa ideia de que existem aí, né, indivíduos, organizações que controlam a narrativa que ocorre ao redor do mundo, né? O brasileiro, infelizmente, né, as coisas que ocorrem no mundo, nesse aspecto aí do globalismo, elas chegam com um certo atraso no Brasil, né? E o brasileiro ele tem essa mentalidade que o mundo está dividido entre esquerda e direita, PT e PSDB, e que é isso que tem que ser combatido, né? Se o cara é cristão, ele acha que derrotar o comunismo e o PT vai resolver todos os problemas, né? E não compreendem que os jogadores eles estão aí, ó, muito acima disso, né? E esses dois grupos, né, direita e esquerda, eles são controlados pelos mesmos senhores, né? E alguns desses senhores, né, que também não estão no topo, estão agora, como eu disse, reunidos lá em Davos, né, o World Economic Forum, né, que é um instituto aí que já existe há algumas décadas, e eles se encontram com frequência, tá? Uma vez por ano, se não me engano, para discutir os assuntos mais importantes para você e eu, né? Então, só para te dar uma noção do que é considerado importante para essa turma, o Klaus Schwab, que é o diretor, o CEO do World Economic Forum, o fundador, ele, por exemplo, ele acredita que você não deve comer carne, que o futuro é basicamente se comer inseto. Ele é um cara que acha que propriedade privada não deveria existir. Ele tem um slogan em um dos vídeos do World Economic Forum que ele diz que no futuro você não vai ter nada, né? Você não vai possuir nada, mas você vai ser extremamente feliz, né? O que é irônico, porque essa galera que não quer que você tenha nada, né? Eles têm bilhões, né, no banco. Então, assim, você, nada. Ele, porque ele é o overlord que está te salvando de você mesmo, ele, portanto, tem direito aí de permanecer rico, mas você não, né? E, obviamente, o aquecimento global e toda essa narrativa e inteligência artificial, Carl Jobs, por exemplo, escreveu um livro sobre transhumanismo, etc. Então, o World Economic Forum está lá discutindo esses assuntos aí, né? E nesses assuntos, obviamente, o double speak, para quem leu 1984, né, terminologias que são contraditórias ou que não fazem sentido nenhum, são utilizadas simplesmente para controle de massa, né, para causar confusão, ou são utilizadas com frequência, né? O próprio termo climate change, né, mudanças climáticas, é um desses termos, né, porque é óbvio, é algo evidente que o clima muda, né? Antes se falava de aquecimento global, hoje se tornou climate change. Por quê? Porque você pode encaixar isso daí em qualquer coisa. E aí, a partir desse termo, você começa a inventar termos também, né? Você tem, hoje em dia, racismo climático, dentre muitos outros, né? E como eu disse, no Brasil, isso aí está começando a pegar com 5, 10 anos de atraso, né? E agora os globalistas no Brasil estão começando a usar essa terminologia também, né? Então, esse vídeo vai ser sobre isso. Não sobre isso, mas sobre um desses double speak, né? Então, uma mulher foi lá no World Economic Forum para nos contar sobre o tal do ecocídio, né? Genocídio ecológico. Então, eu vou deixar ela falar, mas o senhor já, para quem sabe um mínimo de filosofia, já me escutou algumas vezes, sabe que a ideia de você cometer um genocídio contra algo que não seja humanos é um erro terminológico, filosófico, né? Mas vamos deixar a mulher falar e explicar para nós o que é. E interessantemente, o Brasil está sendo muito bem representado nesse World Economic Forum, talvez por causa da mudança aí de governo, né? A ministra de Saúde brasileira está lá, né? E a entrevistadora dessa mulher do ecocídio é uma brasileira, tá? Então vamos lá, tá em inglês. Eu vou ver o que eu posso fazer para traduzir, mas vamos lá.
an issue that since we have to opinion, what has to change in current business and investment models to make sure this long-term thinking and ecological considerations are included in decisions and practices? Então ela pergunta para a mulher, tá? A mulher que está entrevistando é essa tal de Iona Carvalho, sei lá, ela é diretora desse Instituto Igarapé, que trata com questões aí de problemas de país em desenvolvimento, segurança, segurança emergente, e todas essas double speak aí, essas palavras que não significam nada, para te falar a verdade, né? E essa outra aí, né, participa desse negócio aí, pare com o ecocídio, né? Então, vamos lá, vamos ver o que é o tal do ecocídio. Absolutely. So, I mean, ecocide as a word is becoming better known around the world, and the concept. Não, então, ecocídio é um termo que está ficando mais conhecido ao redor do mundo. Não está. Você já tinha ouvido falar dessa idiotice? É claro que não está. E quando começa a ficar é porque eles, os globalistas, que controlam também a mídia, começam a empurrar a terminologia, igualzinho no 1984, de forma a parecer que é uma terminologia, por assim dizer, mainstream, né? Uma profissional, correta, científica, né? Porque está todo lugar, mas não é algo que faz sentido nenhum, mas eles vão martelar isso daí para tornar o termo comum, né? Mas eu tenho certeza que nenhum de vocês já escutou esse termo estúpido, né? Is generally mass damage and destruction of nature. Então, ecocídio seria a destruição em massa dos ecossistemas e da natureza. But legally speaking, what our organization and other collaborators aim to Mas legalmente falando, o que a nossa organização e os colaboradores do is to have fazem this recognized legally é as a querer que isso serious seja reconhecido legalmente. Então ela quer tornar, né, o tal do ecocídio um crime. crime. Because one of the issues that sort of pervades all of this discussion is that we have a kind of cultural, very ingrained habit of not taking damage to nature as seriously as we take damage to people and property. Ok, oh uau. Então ela acha que está um problema sistemático, né? Um problema sistêmico em que nós temos, enquanto sociedade, temos essa tendência de não reconhecer os danos ao ecossistema na mesma medida que nós reconhecemos os danos a humanos. Então veja a mentalidade luciferiana dessa mulher. Ou melhor, nem luciferiana, uma mentalidade materialista darwinista. É a ideia de que o humano, né, ele é só mais um organismo no universo, no mundo. Não há uma diferença ontológica entre o homem e a besta. Nós temos, do ponto de vista evolutivo, o mesmo valor. Porque a ideia mesmo de valor, ela não existe, né, em um mundo ateu evolucionista. Então, o que importa é o ecossistema para essa turma. Então, o homem, se estiver causando desbalanço no ecossistema, ele é considerado uma peste. Então, veja essa mentalidade aí, né, nazista, contra toda a humanidade, basicamente, né? Isso é perigoso, né? And that, I mean, if you're campaigning for human rights, at least you know mass murder, torture, all of these things are serious. Então, se você está defendendo aí os direitos humanos, você sabe que né, assassinatos em massa, assassinatos de maneira geral, são crimes. Mas não tem um equivalente em relação aos crimes ambientais. Então essa mulher quer, basicamente, nivelar, né, se você cortar aí 10 carvalhos na floresta, é
do ponto de vista legal, equivalente a você matar 10 pessoas. Ou se não, igual, ao menos, é considerado algum tipo de assassinato. Senão, não teria chamado de ecocídio, né? E, de fato, uns anos atrás, cortaram uma árvore lá em Oxford, onde eu fiz meu doutorado, né? Se não me engano, era um carvalho, não me interessa qual planta, mas estava lá há muitos e muitos anos, e pessoas chamaram esse ato de assassinato, né? Porque a planta, a árvore era conhecida na comunidade e cortaram e causou muito dano psicológico, de acordo com alguns aí, ecoloucos, né? Chamaram isso de assassinato. Então, entre essa turma maluca, eles realmente, né, o pessoal que abraça a árvore, eles consideram a árvore mais importante do que você. E principalmente mais importante do que o seu bebê, tá? Então, olha, olha a loucura dessa galera. Querer, né, tornar legal, ou melhor, criar leis para impedir o tal do ecocídio, né? And so, you know, unlike an international crime like genocide that involves a specific intent, with ecocide, what Então, diferente de um crime como o genocídio, que envolve uma específica we intencionalidade, see is actually what people are trying to do, what businesses are trying to do is make money, is farm. no caso do ecocídio, tem várias razões, né, pelo qual ela ocorre. É isso que eu estou entendendo do que ela está dizendo aqui, né? Por dinheiro, dentre outras coisas. Is fish, is do all of these things that are Não, produce pesca, energy and so on. produzir As energia. well, but what's missing is the awareness and the conscience Então, o que around the está side faltando effects. é, né, a realização e a consciência. What's missing is the awareness and the conscience around the side effects, around the collateral damage that happens Do efeito colateral dessas with práticas, né? that. And so putting a sort of outer boundary, a safety rail parameter in place that simply says, whatever you do, it should not create this level of severity, severe long-term and widespread harm. It actually starts. Então, não interessa o que você esteja fazendo, tem que ser garantido que você não vai causar aí danos de longo prazo, etc, né? Agora, quem que vai definir quais são esses danos? Ela está falando assim de atividades de agricultura, atividades de pesca. Então, o sujeito, né, se essa mulher definir que a pesca lá no Amazonas, das comunidades lá tradicionais, está causando, de acordo com ela, danos de longo prazo e talvez irreversíveis, então ela quer que aquela tribo seja punida legalmente, né? E esse que é o problema dessas maluquices, em que não envolve realmente aspectos de moralidade, é que vai depender do que? Da arbitrariedade de quem define os termos, né? E como essa galera é maluca, o que essa mulher vai dizer que é dano de longo prazo, né? Enfim. To then steer decision making and steer business projects and effectively all of those high level decisions that actually end up with the suffering that we're seeing on the ground have. Enfim, aí isso aí vai informar as decisões no futuro para minimizar esse sofrimento, etc, né? Those all sort of steered in a healthier direction. So something that's not really covered by loss and damage mitigation adaptation is actually deterrence and prevention. You know, we're all talking a little bit as though, you know, the changes that are happening and the shocks that are happening are inevitable, but actually there are quite simple. For example, you know, with ecocide, it's a really straightforward kind of intervention at the legal level that could actually start to steer everything in a healthier direction. Ok, então basicamente é isso. Ela quer intervenções legais para tornar essas atividades, né, incluindo pesca, agricultura, do jeito que ela quer, né? Que não cause aí esses danos, esse ecocídio, e que as pessoas envolvidas sejam punidas, né? Caso assim o façam, né? Então isso aí é algo maléfico, né? Maligno, e mostra aí a mentalidade que nós já conhecemos muito bem da sociedade moderna, que é essa mentalidade materialista, ateia, né? Darwinista,
né, em que o homem e toda a natureza são iguais, né? Muitas vezes, como eu disse, o homem é colocado até abaixo, né, porque ele causa dano à natureza, de acordo com esse pessoal, né, então ele está desequilibrando a natureza e, portanto, ele é uma peste. E essa é a mentalidade da galera que se reúne aí para tomada de decisões globais, tá, em que você será afetado. Né? Você tem aí o pessoal das Nações Unidas, está lá, da Organização Mundial de Saúde, está lá, os presidentes, Macron, essa turma toda está lá. Como eu disse, a ministra de Saúde brasileira está lá. Ok. E tem aí, eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, sobre a tal da doença X, né? Doença X, porque a doencinha aí que eu chamava de sogra, né, na época, né, o vírusinho aí, sogra, não foi suficiente, né? Não causou o dano suficiente que eles queriam que causasse, né? Então, eu vou analisar aí da próxima vez o que está rolando com essa tal dessa doença X, né? E das minhas ponderações do que nós devemos esperar para o futuro e se devemos ficar assustados ou não, né? Mas enfim, esse aí eu postei porque de certa forma tem a ver comigo, né? Que eu trabalho com ecossistemas de uma forma ou de outra e mostrar, né, a loucura dessa galera que se reúne em seu nome, né? Isso aí é um dos menos piores, tá? Dos assuntos menos piores que estão sendo discutidos lá, tá? E veja um envolvimento bem forte do Brasil aí, né? Mas enfim, então tenha um excelente final de semana e fique com Deus.